Pessoal, como é que eu saio dessa imagem aqui que eu acabei de fazer no Illustrator, super simples, de uma melancia? E como é que eu saio daqui do Illustrator e uso ela lá no Photoshop? Bom, tem alguns caminhos. Eu posso salvar essa imagem no Illustrator como um arquivo comum de Illustrator e abrir lá no Photoshop. Eu tenho aqui no Photoshop, e já vou dar um spoiler aqui do trabalho, arquivo eu posso colocar incorporado ou colocar vinculado. A diferença entre as duas formas é que quando eu coloco incorporado, essa imagem que eu estou trazendo para cá, ela vai fazer parte da minha imagem dentro do Photoshop. Parte no sentido de que ela realmente está aqui. Se eu mexer na imagem fora do Photoshop, ela não vai alterar aqui. Eu vou ter que fazer a mudança lá e trazer a imagem nova para cá para conseguir mexer no Photoshop. Se eu coloco ela como uma imagem vinculada e depois eu precisar fazer alguma alteração, eu posso ir lá no Illustrator, fazer a alteração, salvar, que ela vai atualizar aqui. Então é bem interessante trabalhar com esse tipo de arquivo vinculado, mas é importante que você tenha sempre esse arquivo com você, ou que você envie esse arquivo para a pessoa que vai receber, porque se ele não estiver ali na pasta, né, do trabalho, a pessoa não vai ter acesso ao... vai faltar esse link com o arquivo, ok? Bom, outra opção, velho amigo, né? Ctrl C, Ctrl V, que foi o que eu fiz ali. Vim aqui no Illustrator, Ctrl C, fui lá no Photoshop, Ctrl V e trouxe, já vou mostrar como estava, esse arquivo como objeto inteligente. Então, eu não quis usar as linhas no meu desenho, elas foram só uma referência para eu conseguir fazer a ilustração. Então, parti das linhas e aí eu fui trabalhando cada etapa aqui da minha imagem. Eu vou mostrar parte por parte para vocês entenderem. Comecei com a casca. A casca foi o seguinte, primeiro eu selecionei toda essa parte interna aqui da minha melancia, pintei com um verde mais escuro, comecei a adicionar as linhas, então de mais de uma forma, trazendo um pouco de transparência também para conseguir fazer esse efeito de sobreposição. E aí fiz a minha parte da casca. Depois teve a polpa. Então a polpa ela foi feita em 3 etapas, né? Teve essa parte vermelha, teve a divisória ali no meio e teve as sementes. E depois eu coloquei a luz. A luz ela tem essa parte do meio ali central e tem essa parte da casca onde eu tenho tanto regiões de sombra quanto região de brilho ali de luz. E por fim fiz a parte aqui do fundo. Então são duas camadas, tem uma camada de sombra e tem uma camada de fundo aqui, de cor, né? Vou deixar invisível essa camada de vetor ali, de linha, que eu não quero ela na minha imagem. E tá aqui, super simples, essa melancia que eu ilustrei, ok? Bom, uma vez que ela esteja pronta, eu quero fazer o caminho inverso agora. Eu quero levar ela lá para o Photoshop, aliás, para o Illustrator. Quero usar em algum trabalho, alguma coisa. Como é que eu faço isso? Tem vários caminhos. Se você já fez no tamanho certo, você pode, inclusive, apertar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl Shift C. Por que Ctrl Shift C? De onde veio esse Shift? Bom, quando eu aperto Ctrl C, eu estou copiando o que está naquela camada. No momento, qual camada eu tenho selecionado? Eu estou no grupo selecionado, né? Polpa. Mas eu estou aqui, por exemplo, com essa camada, esse vermelhinho que é polpa da melancia mesmo. Se eu apertar Ctrl C e eu estiver nessa camada aqui, ela vai selecionar somente o que está nessa camada. E não é o caso. Eu quero a melancia inteira, não só a polpa dela. Embora seja a parte mais gostosa, né? Mas enfim. Como eu não vou comer a melancia, eu quero a ilustração, quero toda a ilustração. Então, ao invés do Ctrl C, Ctrl Shift C. Ctrl Shift C copia tudo que está visível. É bem importante lembrar desse comando porque ele ajuda bastante. Copiei, volto lá no meu Illustrator, Ctrl V. Está aqui a imagem prontinha para ser usada. Agora, como essa imagem é uma imagem bitmap ao invés de uma imagem vetor, é muito importante que você já faça ela do tamanho correto para que não
tenha nenhuma perda de qualidade quando você trouxer para cá. Porque se você trouxer um tamanho menor do que o tamanho que você vai precisar usar e tiver que mexer na escala dela, você até consegue mexer na escala. Mas pode ser que fique ruim, que a resolução tem uma perda da resolução, né? E aí o trabalho não vai ficar legal. Então, não faça isso, não faça esse redimensionamento, trabalhe com a imagem. Se ela veio assim, trabalha com ela esse tamanho e não com ela com esse tamanho. Se você queria trabalhar, opa, se você queria trabalhar com ela assim, você deveria ter feito ela assim originalmente, certo? E como é que eu fazia originalmente isso? Mexe nas configurações do documento lá no Photoshop, mexe no tamanho do vetor para ter de referência aqui no Illustrator, manda para lá direitinho no tamanho certo e traz para cá direitinho no tamanho certo, não tem nenhum mistério, ok? Então é isso. Essa é uma das formas da gente trabalhar linkado com Photoshop e Illustrator. A gente vai usar isso bastante ao longo desse semestre, ok?